Este livro foi montado nos estúdios de gravação dos irmãos gêmeos Luke Godard. A impressão que se tem aqui é que estamos ouvindo uma sessão de psicanálise. É bem isso que os gêmeos do audiolivro nos oferecem agora. Nem Luke nem Godard deixam claro de quem é o sonho. Apenas abrem o registro do áudio com um bom dia, dizem a hora, o dia e narram o que sonharam. Bom dia, hoje é 19 de agosto, um domingo, são 9 horas da manhã. Eu tinha parado de sonhar e quem gravava os sonhos era meu irmão, que ainda continuava sonhando. E essa madrugada eu voltei a sonhar. Enquanto o ladrão de sonhos precisar ouvir sonhos, nós vamos continuar sonhando e gravando aqui a mensagem. Enquanto o senhor ladrão de sonhos comprar os nossos sonhos, vamos sonhar. Tive 2 flashes de sonhos terríveis e que implicavam responsabilidade. Eu tenho que contar logo enquanto ele está com aquele aquecimento da emoção, antes que esse sentimento se esvazie. O primeiro sonho, como tem sempre acontecido, eu me vejo sempre numa outra cidade, meio de muita gente, e eu sempre procurando um lugar para dormir, um lugar para comer, indo de um lugar para o outro, comprando coisas como um gibi. Então eu chego diante de uma banca e sempre me lembro as cidades que eu já estive. Essa banca na cidade de Itu, ali na Praça do Orelhão, tem uma banca, ou tinha, isso há mais de 20 anos atrás, quando eu tinha 18 anos, como se fosse um sebo que vende livros usados. Na época eu comprava muita história em quadrinho, então ali na Praça do Orelhão, assim na esquina, tinha tipo assim móvel, a pessoa montava e desmontava, né? E nesse sonho eu estava indo atrás, aí eu vi que tipo de história em quadrinho tinha. Não me lembro muito bem o que era, qual que era o herói que tinha, que eu queria comprar. Eu folheei e eu vi que o preço estava barato. Sempre aquela história de a gente antigamente comprava gibi no sebo e achava que o dono do sebo não sabia que aquele gibi tinha valor, que deveria ser muito mais caro, e a gente achava que estava pagando uma bagatela. Ingenuidade nossa. E eu sei que eu andando nessa cidade, eu estava me sentindo muito vaidoso. De repente eu passei em frente a uma farmácia e estava ficando final de tarde, logo iria escurecer. E eu olhei no canto, no chão, assim, onde junta a sujeira, folha de árvore, terra, tinha um nenezinho muito pequeno. E ele estava meio chorando. E eu olhei e na hora eu identifiquei que era meu filho. Era uma criança minha. E que por causa da minha vaidade eu ficava olhando para todas as coisas e esquecia. E de alguma maneira ela estava indo comigo. E eu não tinha dado de comer para ela. Ela estava há dias sem comer nada. Aí eu olhei, peguei do chão, abracei, segurei e comecei a prestar atenção no meu filho, no meu nenê ali, que eu tinha que cuidar dele. Como é que eu não vi isso? Aí eu pensei, eu tenho que ir numa farmácia, será que vende leite para leite materno? Como que eu faço? Eu tenho que resolver isso. Aí estava chorando ali, eu tentando falar, e outra, uma criança que precisa
precisa que a gente passe confiança para ela. Aí eu peguei ela, fui andando e procurava as pessoas e eu senti que eu comecei a esquecer dela de novo. Comecei a pensar na vaidade e em outras coisas. Ela acabou caindo no chão, eu peguei de novo, olhei, conversei e aquele impasse de uma criança. De repente, eu estava no meio de outras pessoas e encontrei uma mulher magra, né? E ela tinha o filho dela, só que o filho dela era maior, era uma criança também, que não andava, ainda engatinhava. Não era como se fosse prematuro, né? Como o meu. O dela já estava sadio, a pele era morena, corada, assim, né? Dá para ver que tinha saúde. E daí o meu recém-nascido era cinza, cinza como se tivesse ficado em formol, mas estava vivo, vivo e parecia que tinha uma capacidade de viver continuamente, que não iria morrer. Aí eu encontrei essa mulher e o meu bebê tinha sumido, eu não sabia onde. E esse medo do nenê ter sumido e eu não achar o corpo, se está vivo, se está morto, era pior ainda do que vê-lo morto. E daí eu comentei com ela, ela tirou o seio, ela não tinha leite, estava com o seio magro, e ela, com aquela fé, colocou o bebê dela, que era maior, bonito, para amamentar. E o bebê amamentava, mesmo aparentemente não tendo leite. E eles estava sendo amamentado ali. Aí eu virei para o lado, tinha um menino de uns 7, 8 anos, já era grande, uma criança grande, uns 7, 8 anos, em cima do muro, cabelo bem cacheado, né, corado, com a pele mais morena, e deitado em cima do muro assim, e ela ficou preocupada olhando se ele pudesse cair. Então a preocupação, e era nítido que o menino não estava nem aí, que ele estava olhando para as árvores, os passarinhos, e que ele não cairia, mas a preocupação dela continuou. Então aquele menino foi uma criança assim que precisou de atenção 24 horas e de repente já não precisa mais, mas mesmo assim a mãe fica preocupada. E eu olhei e aquele bebê que era meu não apareceu mais. Aí eu continuei tendo sonhos e o sonho era um grupo como se fosse um circo. Sabe esses circos de motoqueiros que eles chegam num lugar assim, descampado e fazem espetáculos com moto? Então, como se fosse um rodeio, alguma coisa assim, né? O local que se usa para isso. Então, ou montar uma lona de circo. Aqui é atrás do Curtume, né? Então, já teve também no JVC. Então, era um lugar cercado com placas de folha de zinco, né? Tinha muito pó de serra no chão, essas coisas. E eu sei que eu estava vestido de branco, com um chapéu branco, um terno, mas o modelo do corte do terno era que nem aquele personagem do Máscara, do filme, usava. Então, era um terno meio anos 80. A calça era bem alta, né, com um vinco bem marcado, branco. Eu me sentia como daqueles empresários da época do Michael Jackson, aquelas roupas que o pai do Michael Jackson usava, né? Usava umas correntes, os americanos. E daí eu era um tremendo idiota. E eu sei que começou, tinha meia dúzia de gatos pingados na plateia, a maioria eram negros, e crianças, mulheres, né, homens, que deviam trabalhar na região ali, trabalhando na FEPASA, com trilhos de trem, mulheres simples. E eu era um tremendo de um palhaço,
um cara que dava risada o tempo todo e estava ali tipo, agenciando espetáculos, pessoas para se apresentar, crianças para se apresentar para aquela plateia. E eu sei que em um determinado momento eu reconheci um dos amigos meus ali e começou um discurso bem como se tem nos Estados Unidos, onde o racismo é muito maior do que no Brasil e tem essa coisa histórica, né, dos grandes líderes antirracismo e que são extremamente violentos. Eu sei que eu representava a figura do homem branco, idiota, imbecil, que não sabia nem do que estava rindo. Eu sei que eu fui até a plateia e aqueles homens começaram a falar aí na frente, extremamente revoltados. Esse meu amigo negro, todos negros ali, que eu estou me lembrando, eu era o único branco ali, com uma roupa branca de imbecil. E eu sentei na plateia e fiquei ali dando risada, caído, como se tudo fosse uma grande brincadeira. E eles começaram a falar sério. A primeira coisa que esse amigo falou, nós criamos o hip hop, não você, seu imbecil, seu branco idiota. Aí eu não entendi muito bem aquilo lá e fiquei meio deitado nas cadeiras. E tinha um menino negro do meu lado. E eles começaram a falar que isso iria terminar. Agora eles iriam receber pelo que eles fizeram, pelo valor deles, e que nós, brancos, éramos idiotas. E daí eu vi que a coisa era séria, que toda aquela ideia de brincadeira, eu não podia nem sequer concordar com nada, porque ali eu não representava o branco, eu era o branco. Eu fiz aquilo, tudo, historicamente, e ali, naquele momento, continuava fazendo. Então não tinha moral nem para reagir a nada. O menino negro do meu lado começou a falar, seu idiota, você é um branco idiota. Aí eu pensei, mas ele está levando no pé da letra. Essas coisas, essa mensagem, ela é muito séria, muito importante, mas não é para criança, é para adulto. Eu virei, olhei para o meu amigo, que estava na minha frente, me sentei direito no banco e falei, tá certo o que vocês estão dizendo, mas ele leva no pé da letra, ele é uma criança. Aí ele ficou sério olhando feio para mim, os outros se aproximaram, me cercaram e olharam feio para mim. Aí eu caí em si e pensei e falei, mas é para seguir ao pé da letra, né? Aí eu baixei a cabeça, eu tinha um chapéu grande na cabeça, e fiquei quieto ali, como se eu estivesse naquelas igrejas dos negros espirituais americanos. E eu comecei a chorar, mas eu não queria que vissem que eu estava chorando, então eu tentava chorar sem som. Mas eu fiquei tempo ali e não conseguia voltar mais ao estado normal, e eu ficava chorando, falei, por que eu posso fazer nada? Nesse momento, ficar quieto, engolir, ficar quieto. E eles perceberam, o menino do meu lado ficou quieto do lado e eu fiquei ali, como se eu fosse um menino desamparado. E daí passou um tempo e eu fiquei quieto. E esse amigo veio e colocou a mão no meu ombro. Só isso. Colocou a mão no meu ombro. Eu não era vítima. Mas ele entendeu que a ficha caiu. Aí eu olhei para as mãos dele, as mãos negras, com a ponta do dedo com vitiligo, com umas partes brancas. E fiquei olhando, não poderia nem ter reação nenhuma. Que reação poderia ter? E o sonho acabou aí. E eu fui acordando e com esses flashes, ainda deitado agora aqui na cama, no lençol, tentando relembrar esses momentos de responsabilidade
Então, senhor ladrão dos sonhos, o sonho de hoje não pode dizer que é um pesadelo, porque é um sonho de responsabilidade com uma criança ou com o fato de ser um branco idiota numa sociedade racista. É um sonho de responsabilidade. Então, aproveite bem o meu sonho, ladrão de sonhos. Tenha um ótimo dia.